despindo, pois a tua glória eu quero ver, eu quero ver. Oh Deus, assim como Moisés, Jesus, que teve acesso, Jesus, ao que tanto queria, Senhor, que era ter acesso à sua glória, mesmo que por trás de uma fenda, de uma pedra, Jesus, o Senhor pôde mostrar a ele o tamanho da sua glória, Jesus. Ah, Senhor, nós queremos sim, Jesus, viver pela tua glória, Jesus, viver, Senhor, pelo teu amor, Jesus, viver, Senhor, pelo toque do teu poder, Jesus. Ah, Deus, existe um grande diferencial na época de Moisés, Pai. O Senhor mandou o seu próprio filho a esta terra, que sofreu tantas coisas sobre esta terra, Jesus. E após isso ainda, Senhor, entregou, Jesus, o Consolador, o Espírito Santo, que é parte sua, Senhor, que está dentro de nós, Jesus. Oh, Senhor, o Espírito Santo habita dentro de nós, meu Pai. Essa glória habita dentro de nós, Senhor. Parte da tua glória, Senhor, está dentro de nós, Senhor, porque tu deixou o Consolador dentro de nós, Senhor. E nós, todas as vezes que queremos sentir isso, basta, Senhor, estarmos disponíveis, abrirmos os braços e rendermos a sua glória e dizer: bendita é a sua glória sobre esta terra, Jesus. Bendito é a tua glória sobre a tua casa. Bendita é a tua glória sobre a nossa casa. Bendita é a tua glória sobre cada um que aqui está, Jesus. Oh Deus, obrigado pela presença do teu Espírito dentro de nós. Obrigado, Jesus, porque sentimos um avivamento dentro de nós todos os dias. Todos os dias que nos colocamos, que tiramos tempo contigo, Pai, temos um novo avivamento, sim, Pai. Uma experiência nova, uma experiência de cura, Jesus. Ah, Senhor, às vezes erramos procurando de um lado, de outro, Senhor, tantas coisas, e se esquecemos que a maior essência está dentro de nós, que é o Espírito Santo, Senhor. E esse Espírito Santo anela pela tua glória dentro de nós. Esse Espírito Santo, Senhor, quando aqui clamamos, Senhor, ele faz nos render, Senhor, a tua vontade, faz se esvaziar de nós mesmos, Pai, e o teu poder é manifestado sobre essa terra, Jesus. Deus, nas nossas mãos há a sua autoridade, Jesus. Ó Senhor, na nossa boca há a sua autoridade, sim, Jesus, porque o Senhor concedeu isso. Ah, querido, eu queria que você levantasse suas mãos o mais alto que você puder. Esse momento que você levanta suas mãos, você está dizendo: estou rendido à tua glória, Jesus. Eu aceito, Jesus, a tua glória na minha vida. Eu aceito, Senhor, viver para a tua glória. Eu não sou nada, eu não tenho vontade, é a sua vontade que prevalece. Eu exalto, sim, Senhor, o seu querer dentro de mim, Senhor. Senhor, não importa o que foi essa semana, não importa o que eu passei hoje, importa que hoje, agora, eu me rendo à tua glória, Jesus. Shabababassuri cantas. Senhor, o teu povo aqui na tua casa se derrama diante de ti, Senhor, e diz, Senhor, que a tua glória resplandece o teu altar, Jesus. Deixa ele tocar mais, deixa o poder dele manifestar na sua vida, deixa a unção dobrada dele sobre a sua vida. Receba, receba, louve o Senhor, louve o Senhor, louve. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é
Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado por sermos cheios do teu poder, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por transbordarmos o seu poder sobre essa terra, Jesus. Essa terra que é o nosso próprio corpo, Jesus. Ah, Deus, o que somos nós sem o sopro do seu fôlego, Jesus? Nada, Jesus, só pó da terra. Por isso, Jesus, que temos que transbordar a tua presença. Por isso que necessitamos estar conectados contigo em oração, em falando em línguas, estando alimentando o nosso espírito, Jesus. Pois é assim que permanecemos fortes sobre essa terra, Jesus. Firmes para o alvo, assim como foi, Jesus, com Paulo, Jesus. Por isso te louvamos, Jesus. Por isso te engrandecemos. Obrigado, 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 Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia, Jesus. Olha para o seu irmão e fala assim: Deus tem mais para você. Mais. Olha para ele e fala: mais, irmão. Deus quer que você se derrame mais. Diga: eu quero. Dê salva de palmas ao Senhor por isso. Aleluia. Aleluia, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E este momento é um momento de nós honrarmos a Deus também, porque Deus sempre é fiel. Ele permanece sempre fiel em qualquer circunstância, independente do que fazemos. Mas no momento que nós temos oportunidade, nós temos que ser fiéis a Ele, honrarmos a Deus com as nossas primícias, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, pois nós sabemos que dessa forma nós estamos alicerçando nossa fé. Nós estamos tendo a certeza de: Senhor, eu sou fiel sim, porque o Senhor já morreu na cruz do Calvário e levou toda a improsperidade, levou toda a derrota, levou todo o medo, levou toda a falta de ousadia, de sermos ousados na presença de Deus. Por isso que eu tenho total autoridade de chegar aqui e depositar diante do gasofilaço e dizer: o Senhor me prosperou, e cada dia mais será alicerçada a minha fé. Quanto mais eu tiver fé, quanto mais eu exercitar, mais a graça de Deus vai ser multiplicada nas nossas vidas. É assim que Deus faz, é assim que Deus já fez nas nossas vidas. Amém? Estenda sua mão para cá. Pai, nós te louvamos, Jesus. Te engrandecemos por ter, Senhor, aqui o seu povo se levantado, honrado, Senhor, a ti, Senhor. Que nós sabemos, Senhor, que o honrar é dar primeiro, Jesus. Por isso que o seu povo levanta, Senhor, e honra a ti, Senhor, com suas primícias, meu Pai. Sabe, Senhor, que tudo aquilo que tem tido nas suas vidas, se tem até mesmo fôlego de vida, foi por provisão sua, Pai. Por isso, Senhor, eu digo, Senhor, e declaro que tudo aquilo que foi depositado sobre esse gasofilaço seja multiplicado em grandes bênçãos, Senhor, e transformações, que os celeiros derramem em grande proporção. Aquele que por um motivo ou outro, Senhor, não pôde se levantar e cooperar, mas sentiu desejo de estar, Senhor, que tu abra as portas, Senhor, e os celeiros, para numa próxima oportunidade, Senhor, também ser fiel com a tua casa, Pai. Assim nós declaramos a graça sobre as nossas vidas, Jesus. Amém, amém, aleluia, amém. Como é bom estar na casa do Senhor, reunir na presença do nosso Pai. Falando de Moisés, eu me lembro que tem uma parte, acho que está em Êxodo, a respeito de Moisés, que Moisés tinha uma tenda que ele levava, como se fosse hoje uma barraca. Ele levava todos os apetrechos e ele montava aquela tenda, aquela barraca, vamos dizer assim, nos dias de hoje, para ele falar com Deus, para ele orar, para ele passar tempo com Deus. E assim ele o fazia. E sabemos de tantas coisas que o Senhor fez sobre a vida de Moisés. Moisés que levou o povo dele, que foi escolhido. Moisés que sabemos toda a história. Se nós adentrarmos aqui, vai ser uma história muito longa, mas maravilhosa, que todos os dias que eu estudo, eu me alegro ainda mais no Senhor e vejo o quanto que Deus pode fazer na vida da pessoa, que muitas vezes, como Moisés, estava lá no topo, decaiu e voltou para o topo de novo. Por quê? Porque ele se derramava na presença de Deus. Olha para o seu irmão e fala assim: porque ele sempre falava com Deus, ele sempre orava,
E é exatamente sobre isso que nós vamos falar, sobre o poder da oração, que Deus colocou no meu coração. Queria que você abrisse em Salmos, no capítulo 107. Salmos, capítulo 107. Aqui. Quem achou, diga oração. Amém. No versículo 28, 107, 28, diz assim: então clamarão ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livrou das suas angústias. Fez cessar a tormenta, acalmaram-se as ondas, alegraram-se com a bonança, e os levou ao porto desejado. Amém? Amém. Se eu hoje talvez perguntasse para você, você não precisa responder, mas responda no teu coração. Se você gostaria de ir comigo ao shopping, eu tenho a certeza que você se levantaria mais do que depressa e diria: eu quero. Talvez se eu perguntasse se você gostaria de ir comigo a um bom parque de diversões, quem gosta com certeza levantaria e diria: eu vou. Talvez se eu convidasse você para fazer um lazer em um parque muito bonito, belo, arejado, que você gosta, você imediatamente se levantaria e diria: eu vou, que legal. E você provavelmente faria algumas mudanças, talvez na sua agenda, na sua casa, ligaria para algumas pessoas, mudaria algumas coisas que você teria que fazer para poder conseguir honrar essa vontade, esse desejo que você tinha de ir a esse local. Mas talvez o que Deus nos pergunta é que se eu convidasse agora cada um aqui para orar, para passar tempo com Deus, orar durante 2 horas, orar durante 1 hora, orar durante meia hora, orar durante 20 minutos, como que seria seu coração? Como que seria o nosso coração de mudar algumas coisas, de edificar algumas coisas que talvez atrapalhariam, que seriam uma desculpa para que nós não pudéssemos passar esse tempo falando com Deus? Talvez seria espontâneo a desculpa que a gente diria. Talvez seria espontâneo a justificativa que a gente diria. E o que nós precisamos entender como cristão é entender o poder da oração na vida de todo cristão. Nós temos que entender que através da oração, a oração é muito simples de você entender o que é a oração. Fala: mas eu não sei orar. Então você não sabe falar, irmão. Porque oração vem de oratória, vem de falar. É a mesma coisa que você dissesse assim: eu não sei chegar de frente para o meu pai e conversar com ele. É muito simples você entender o que é oração. É você chegar diante do seu pai, diante da sua mãe, e você começar a falar algo que você precisa dizer, que sem se preocupar somente de pedir algo à sua mãe e seu pai. Porque eu tenho a certeza que seu pai e sua mãe, todas as vezes que você se encontrou, não foi todas as vezes que você falou, foi pedir algo a eles. Mas você gostava de passar tempo com eles. Você gostava de passar tempo com ela. Ou se não é seu pai e sua mãe, alguém que você acha agradável, alguém que de repente te ajudou, te criou, que te deu os primeiros passos da vida. E você achava agradável conversar com aquela pessoa. Você gostava de passar tempo com aquela pessoa, que quando aquela pessoa se ausentava da tua presença, ou você viajava, quando aquela pessoa voltava, ou você voltava, ou seu pai ou sua mãe, você se sentia como se estivesse em um porto seguro, perto daquela pessoa. Então você achava agradável conversar com ela. E para nós entendermos sobre o que é orar, é exatamente isso. Porque o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é Abba Pai. Ele é a nossa fonte inesgotável. E o tempo que nós temos que passar com Ele é muito mais do que esse tempo com essa pessoa agradável que nós temos nas nossas vidas. Com essa pessoa humana que seria o porto seguro das nossas vidas. E então quando nós entendemos o que é passar tempo com Deus, nós começamos a entender tudo aquilo que é necessário para ter uma vida de vitória, uma vida na glória de Deus. E a caminhada sobre uma vida de oração
no início ela não é fácil, irmão. Eu concordo com você, não é fácil. Eu, muitas das vezes na minha vida, na minha caminhada, todas as vezes, principalmente na minha adolescência, eu tinha que orar por disciplina. Eu tinha que exatamente me pegar quase pelo pescoço, me colocar num canto para buscar um momento com Deus. Obrigatoriamente, porque eu tinha que passar aquele tempo. E com o passar do tempo, aquilo ia se tornando uma rotina na minha vida, em que quando eu pensava em me esquecer, eu parava tudo, mas eu tinha que orar. Porque aquilo ia fazendo parte da minha vida, aquilo vai fazendo algo tão agradável, parece que vai começando a se tornar, sabe como? Como se fosse o café da manhã, como se fosse o almoço, como se fosse a janta, como se fosse aquela bela sobremesa maravilhosa. Porque falando em sobremesa, se tem uma coisa que eu digo, quando nós viemos aqui na casa de Deus, aqui congregar em família, aqui é sobremesa. Mas o prato principal, o feijão, o arroz, ali forte, é lá na nossa casa mesmo também que a gente tem que buscar. Porque não é só no momento que nós estamos aqui na igreja. Às vezes, se você se policiar, você só vem uma vez na semana na igreja, né, na casa de Deus. E parece que, claro, que se a gente fosse justificar, irmão, eu sei que nós temos muitas justificativas. Eu próprio poderia me justificar por muitas coisas para não estar aqui. Mas quando eu começo a entender que é agradável estar na presença de Deus, quando eu começo a entender que isso é meu alimento, quando eu começo a entender que é só dessa forma que eu vou entender tantas coisas, veja aqui o que diz o salmista, o que Davi fala. Você lembra de alguém na Bíblia mais forte, que derrubava gigantes, como Davi? Olha para o seu irmão e fala, eu não lembro. Pois está aqui. O que ele disse no versículo 28. Então clamaram ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livrou das suas angústias, fez cessar a tormenta, acalmar-se as ondas, alegrar-se com abundância, e os levou ao porto desejado. Imagina uma coisa, um veículo, um automóvel, só a gasolina, um carro belíssimo, perfeito. Só que você olha aquele carro maravilhoso, lindo, perfeito, do jeito que você quis, lá na sua garagem. Aí você fala, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Alguém joga a chave na sua mão. Eu vou dar uma volta. Aí você entra no carro empolgado, você vai dar a partida e ele não dá a partida. Aí você fala, mas que estranho, por que não liga? O carro é novo. Aí você olha no painel e você vê que está sem gasolina, sem combustível. Aí você olha para o carro, desce do carro, você olha, não me adianta nada esse carro estar aqui na minha garagem se eu não tiver o combustível. O que eu estou querendo te dizer é que você é um belo carro, você é a perfeição de Deus. E se nós não estarmos em oração no Espírito, se nós não estivermos buscando Deus, pelo nosso falar com Ele, passando tempo com Ele, você é esse carro sem combustível. Nós não servimos para nada. E aí às vezes nós fazemos algo pior. Às vezes o carro que é a gasolina nós queremos colocar diesel, ou nós queremos colocar álcool. E aí o que acontece? Ele anda um tempo, ele vai. Aí o que ele começa? Engasgar. Engasga e morre. E morre. Acaba. O que eu estou querendo te dizer é que às vezes nós deixamos de orar, deixamos de falar com Deus para nos alimentarmos de outras coisas, para justificarmos diante de algumas coisas que são tão pequenas perto daquilo que é passar tempo com Deus. E eu me lembro, quando eu era criança, adolescente, que teve épocas da minha vida que eu fazia 5 orações por dia, campanhas por dia com a minha mãe, eu me lembro. E aquilo era tão bom, tão bom. Era 3 horas da manhã, era meia-noite, no monte. Irmão, quando eu começo a olhar naquela época, o que as pessoas viviam, eu me lembro que tinha pessoas que abriam as mãos e vinha ouro nas mãos. Eu me lembro do fogo do Espírito cair sobre o monte, quando nós íamos orar lá no monte. E eu lembro que o meu irmão era muito incrédulo nessa parte. Ele não acreditava que o Espírito Santo pudesse se manifestar dessa forma. E esse meu irmão, quase mais velho,
um dia falou, eu vou só para mim ver se é verdade. Porque a gente voltava contando aquilo, sabe, alegre, falando tudo que tinha visto, que as folhas acesas pelo Espírito, aqueles pequenos galhos de folhas acesos. E ele olhava com aquela cara de quem não acreditava, e ele disse, eu não acredito, eu vou. Para minha mãe ele não contou que ele estava duvidando, ele só falou para nós. E ele foi. Quando ele chegou lá, ele orou também, nós oramos. De repente, quando o fogo acendeu, ele viu aquilo. Eu lembro que ele pulava tanto, ele se maravilhava tanto. Ele pegou um galho, e eu lembro que ele põe dentro da Bíblia dele e levou para a esposa dele em casa, para ela ver. E ele conta que ele chegou em casa, ele abriu aquela Bíblia e mostrou para a esposa dele. Porque a esposa dele vinha de uma igreja muito tradicional, que não cria no fogo do Espírito. E daí então ela mudou a vida dela a partir daquele momento. E eu começo a ver tantas coisas que Deus se manifesta quando nós oramos, quando nós buscamos a presença dEle. Tantas pessoas que são curadas, transformadas, pelo quê? Pela oração. Às vezes nós nos preocupamos com tantas coisas e se esquecemos que o maior alicerce das nossas vidas é o falar com Deus. Quantas curas Deus já poderia ter feito na sua vida se você passasse mais tempo com Ele? Sabe, eu falo a respeito de cura emocional, eu falo a respeito de cura também física. Porque esse mesmo Deus que faz cura emocional, Ele faz cura física. Às vezes, eu me coloco pensando em Deus, o que Deus é capaz de fazer. E eu me lembro que, quando eu comecei, a primeira vez que eu assumi o ministério, eu assumi de herança um casal. E esse casal, esse homem era um homem muito nervoso, muito. Ele era explosivo. Por poucas coisas, ele arrumava uma briga. E eu me lembro de muitas vezes, eu trabalhando, eu tinha que parar o que eu estava fazendo, e a mulher dele me ligava e eu tinha que socorrer ele em algum problema. Por pouca coisa, ele brigava. Eu me lembro de uma vez ele ia quebrar até o guichê da rodoviária. E muitas das vezes, eu fui até ele e orávamos junto. E eu sempre dizia só uma coisa para ele: passa tempo com Deus. Eu dizia muito isso para ele: passa tempo com Deus. Às vezes um pastor fala isso para você, e você fala assim: mas poxa, eu queria uma resposta pronta. Eu queria que o pastor me dissesse como me libertar disso, e o pastor só manda eu passar tempo com Deus. Isso eu sei que eu tenho que passar. E eu só dizia isso para ele. E claro que eu orava muito pela vida dele, e ensinava muito a palavra de Deus. E o tempo foi passando, e eu vi muitas coisas mudando na vida dele. Às vezes, quando ele ia tomar uma atitude, que antes ele berrava, ele gritava, ele chegava a fungar, mas ele não gritava. Ele respirava fundo e passava. Para você ter uma ideia, o que é Deus fazer a vida da pessoa, o que é Deus transformar a vida da pessoa quando passa tempo com Deus. Esse casal hoje são pastores. Isso é o poder de Deus da oração. Isso é falar com Deus. Isso é deixar Deus atuar na sua vida. Isso é você entender que não adianta por nós mesmos, mas é o momento que nós passamos com Deus que faz a diferença. O momento que você passa com Deus é que te faz o tanto que você é forte. O momento que você tem intimidade com Ele é que faz quem é você de verdade. Por isso que muitas vezes algumas pessoas falam assim: por que o pastor não muda a vida do fulano para mim? Porque quem faz isso é o Espírito Santo, não é o pastor. Quem faz isso é a pessoa dando tempo para Deus agir na vida dela, passando tempo com Deus, edificando o coração, edificando o próprio espírito, como está aqui na palavra, como Paulo dizia. É dessa forma que nós edificamos. O que Deus está querendo te dizer é que Deus precisa ter mais intimidade com nós, querido. Deus, muitas das vezes, você não sabe, mas tem muitas pessoas que poderiam ter sido curadas pela sua oração. Muitas das vezes você não sabe, mas pastor, como que eu vou orar por alguém, interceder por alguém, se eu próprio preciso de oração? Meu querido, se você pensa que alguém é perfeito, é santo o suficiente para subir aqui em cima e dizer que é perfeito, que somente vai repassar, do mesmo momento, a Bíblia, ela nunca, ela será janela, ela sempre será espelho. Toda vez que eu estou lendo, que eu estou meditando, primeiro é para mim, depois é para você.
Por isso que você tem que entender que quando nós estamos na casa de Deus, é para curar e sermos curados. Por isso que nós temos que entender que quando nós estamos na casa de Deus, nós temos que alicerçar a nossa fé pela oração, pela ousadia. O que Deus está querendo te dizer é que você não pode ficar onde você está. O que Deus está querendo te dizer é que você tem que continuar a caminhada, mas com mais intimidade nele, com busca maior, com mais intensidade. Abra em Atos, capítulo 9. Atos capítulo 9. Capítulo 40, 9:40. Diz assim, quem achou diga oração. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, então ajoelhou-se e orou. Diga, orou. Voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e vendo Pedro, assentou-se. O poder da oração ressuscita o que está morto. O poder da oração ressuscita tudo aquilo que você achou que você receberia, de repente por uma unção que viesse. O poder da oração é que ressuscita a sua fé. O poder da oração é que ressuscita, sim, a cura que você precisa. Não importa se você no passado teve experiências que talvez não foram da forma que você queria. Importa que perseverança vem de, não sei se você sabe, do grego, perseverança, o pastor falou ainda no culto de quarta-feira a respeito de perseverança. E perseverança, como o pastor falou, perseverança, ela vem de estar ocupado o tempo todo do grego. Ou seja, você tem que ocupar a sua mente o tempo todo. E se você quer ocupar a sua mente o tempo todo, fale em línguas. Se você quer ocupar a sua mente o tempo todo, ore. Fale, passe tempo com Deus. Tem uma parte da Bíblia, deixa eu ver se eu acho aqui, que nos fala a respeito exatamente disso. Vamos lá então, João, no capítulo 14. João, capítulo 14, Evangelho. Quem achou, diga intimidade. Versículo 13 diz assim: E farei tudo o que pedirdes em meu nome. Diga, em meu nome. Amém. Para que o Pai seja glorificado. Você está entendendo o que diz esse versículo? Que quando você fala com Deus, quando nós falamos com Deus e pedimos algo no nome dEle, é para a glória dEle. Por isso que acontece. Deus não está dizendo que é porque eu mereço ou porque você merece. Deus está te dizendo que quando pedimos algo no nome dEle, é para que o nome dEle seja exaltado, é para que a glória dEle seja exaltada, então acontecerá. Não há como não acontecer. O que Deus está te dizendo é que essa perseverança em oração, ela tem que continuar. E no versículo seguinte diz: Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Só que quando pedirdes, tem que pedir pedir de se esvaziar de qualquer medo, de qualquer incerteza de que isso não iria acontecer. E sabe como que a gente consegue se esvaziar dessa incerteza, desse medo que nós não iríamos conseguir aquilo que nós estamos pedindo diante de Deus? É falando em línguas, é alicerçando o Espírito, é passando tempo em oração com Deus. É dessa forma. Eu sempre digo e repito para vocês, lembre-se sempre disso quando falar em oração. Se você convive com um nordestino, dali um tempo, você vai começar a puxar o sotaque dele. É automático. Um gaúcho da mesma forma. Se você passar tempo com Deus, falando com Deus, toda a vontade dele vai estar na sua vida. Toda a vontade do Espírito dele vai estar nas nossas vidas. Basta a gente estar tempo com ele. Basta nós nos
entendermos o que é passar tempo com Ele. E isso é ter fé sem dúvida. Às vezes eu reflito sobre tantas coisas que talvez precisa, o tempo de Deus só Ele sabe. Talvez 20, 30 anos, talvez um mês, e talvez é no momento que se pede. Eu me lembro que uma vez nós estávamos em Cuiabá, numa conferência, e foi feito várias filas de pastores para que pudesse orar para as pessoas que estavam querendo uma oração. E aí muitas pessoas vieram à frente. E eu lembro que eu estava numa fila orando por as pessoas, e veio uma senhora muito bem vestida. E então eu orei com ela, e eu perguntei se tinha algo que ela queria, porque aquele dia era, se você tivesse algo para pedir com Deus, a gente ia concordar com aquilo que fosse pedido. E ela disse que, olha, eu estou vindo do Rio de Janeiro, meu filho é médico em Cuiabá, e agora na segunda-feira a gente está indo para São Paulo para começar a quimioterapia. E ela disse que estava com câncer no seio. E eu lembro que estava aí o outro pastor, nós oramos por aquela mulher, mas uma frase que eu perguntei para ela: você crê que você vai ser curada agora? Ela disse: eu creio. O olho dela me disse, não precisava nem eu perguntar de novo. E então nós oramos. E nós trocamos telefone. Depois de um tempo, essa mulher, ela não era evangélica, ela era católica. Ela disse que viu anunciar a conferência, e aí ela resolveu vir, porque ela disse que estava o coração tão afligido de começar aquela quimioterapia. Então ela veio, mesmo sem conhecer a Deus verdadeiramente, ela veio. E ela disse que quando ela chegou no médico, ela se preparou para fazer a bateria de exames antes da cirurgia. E então ela fez a bateria de exames. Quando ela fez a bateria de exames, o médico olhou, reolhou. Aí disse: eu não vou falar nada para a senhora agora, porque eu preciso de mais exames. Só que o filho dela era médico. E o filho dela pegou os exames. E ele já disse para a mãe dele: mãe, aqui não aparece nada. E ela disse que naquele momento, ela dentro do consultório do médico, ela se ajoelhou e começou a orar. E disse que o médico ficou parado olhando, não sabia o que fazia. E ela agradecendo a Deus. E foi feito, repetiu os exames, depois de uma semana, confirmou novamente, ela não tinha mais nada. Você sabe o que é isso? É ter certeza, é não ter dúvida. Não importa o que você viveu até agora, não importa o que você viveu, mas se nesse momento você diz: Senhor, eu quero, eu creio, eu vou passar mais tempo com o Senhor, eu creio nisso, Senhor, porque é para isso que o Senhor me trouxe aqui, é para a glória dEle. Sabe por que houve aquela cura? Para a glória dEle, para que o nome dEle hoje fosse testemunhado e dito: o Senhor curou aquela mulher, o Senhor edificou aquela vida. E o mais importante, mãe de um médico, que é algo muito mais forte ainda, para que ele pudesse manifestar a glória de Deus na vida dele também. O que eu estou querendo te dizer essa noite, o que Deus está nos mostrando, é que não importa tudo aquilo que você tem buscado, importa o quanto você tem buscado a presença de Deus, importa quanto tempo você tem passado com Deus, porque Deus precisa curar pelas suas mãos, Deus precisa curar pela tua boca, Deus precisa curar pela sua atitude, Deus precisa curar por tudo aquilo que por onde você andar, Deus precisa curar. E só depende do tempo que você passa com Ele, só depende do quanto que o teu coração está aberto, sabe? A receber de verdade. Eu não sei porque tem algumas pessoas que têm que passar 20 anos, 1 ano, 10 anos, ou tem pessoas que são instantâneos. Mas eu sei que de uma coisa, que o coração tem que estar totalmente aberto, que o coração tem que estar esvaziado e dizer assim: Senhor, eu creio que a partir de hoje, Senhor, eu faço a tua vontade e não a minha, Senhor. Por quê, Senhor? Porque sem o Senhor eu não sou nada. Querido, você já se refletiu quem é você? Eu sempre lembro disso. Toda vez que algo bom acontece na minha vida, uma vitória, algo, e eu vou me alegrar, eu sempre imagino, sabe o quê? Eu imagino um homem de barro. Eu sempre tenho aquela visão de um homem de barro parado ali. Sou eu não sou nada. Mas quando Deus sopra, aí sim eu sou forte, porque é Deus quem faz.
O que Deus está te falando que é Ele que te deu o fôlego de vida. Por isso que você tem que passar tempo com Ele. Ele é sim a sua fonte. Por isso que nós temos tantas coisas que tentam nos tirar do foco que é estar na presença de Deus, falando com Deus. Por isso que eu te digo, se você tem esperado milagres de Deus, se você tem buscado ansiosamente por esses milagres, eu só vou te dizer uma coisa: passe mais tempo com Deus, que você vai viver o próprio milagre. Diga: eu sou o milagre. Eu sou o milagre. Sim, querido, você é um milagre, sim, porque você está testemunhando a glória de Deus na terra. É isso que Deus está te falando essa noite. O Senhor, quando traz aqui, talvez a gente pense assim: poxa, sexta-feira, estou cansado, trabalhei a semana toda, Deus perdoa, eu não vou lá na casa dele hoje. E se segunda-feira você ia passar uma... Não estou falando que vai acontecer. E se segunda-feira, quem faltou ia passar uma perrengue aí, mas por você estar aqui, você recebeu essa palavra, você vai passar leve para o alvo. Você vai dizer assim: eu só vou para Deus, o resto, Deus vai fazer. Eu só vou estar na presença de Deus. Não importa as circunstâncias, não importa os medos. Não adianta rugir contra mim não. Porque eu tenho a marca da promessa na minha vida. Eu tenho intimidade com o meu Deus. Isso é ser capacitado. É o tamanho da sua intimidade. Se você precisa ser um homem, uma mulher de Deus, que realmente aviva a sua casa, aviva as pessoas que você conhece, que é um exemplo pelo olhar de espiritualidade, eu te digo, você é. Diga assim: eu sou. Eu não preciso ser. Eu sou. Porque foi Deus que te fez assim, querido. E saiba de uma coisa. O pastor Eli sempre fala, quando ele viu a primeira vez a primavera, lá no posto, Alvorada, o que ele sentiu no coração. Você nem imaginávamos que nós estaríamos aqui. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus sabia. Ele sabia. E vou te dizer mais: se amanhã ou depois você vê aqui 2.000 pessoas num outro lugar, você vai se lembrar dessa palavra, você vai dizer: é verdade, eu nunca imaginei, mas Deus imagina, porque é tudo por Ele, para Ele. É Ele quem faz. E quanto mais tempo nós passarmos com Deus, mais acelerado isso vai acontecer. Quanto mais tempo nós sermos ministrados pelo Espírito, deixar o Espírito Santo mostrar para nós aquilo que a gente precisa de mudar, de perseverar, mais rápido é a vitória, mais rápido é a transformação, mais rápido é a edificação que você está precisando. Querido, não foque em cima do problema. A gente escuta muito isso, mas é verdade. Foque no tempo que você passa com Deus. Foca no tempo em que o seu coração está anelado pelo Espírito. Essa noite talvez Deus está aí falando no seu coração: querido, essa semana eu só tive 5 minutos. Querido, essa semana eu só tive 10 minutos, 15 minutos. Mas eu queria tanto passar tempo com você. Ele é teu pai. Eu estou tentando te mostrar que Ele é seu papai, que Ele quer passar tempo com você. Eu estou tentando te mostrar que é igual quando você queria passar, quando o seu pai falava assim: meu filho, vem me ver. A sua mãe: minha filha, vem me ver. Você está me entendendo? É isso que Deus está querendo te dizer: filho, passa tempo comigo, porque eu não aguento mais ver você sofrer por aquela coisa ali que você está reclamando. Eu não aguento mais ver você ali ficar sempre andando e parece que não sai do lugar. Mas Deus está falando assim: eu sei como tirar você do lugar. Só vem para mim, vem passar tempo comigo. Vem passar tempo comigo para que o Espírito fale por você, para que o Espírito entre na sua mente e Ele comece a te dar expectativas da verdade. A palavra verdadeira, que essa aqui é a nossa verdade. E então o nosso coração estará selado contra qualquer dardo inflamado. Por quê? Porque nós somos alicerçados sobre a fé do Espírito Santo. Por isso, querido, que eu vejo quanto que a Sal da Terra prega a respeito de andar no poder, no Espírito. Porque nós somos feitos primeiro do Espírito, porque foi Deus quem nos fez. E eu quero que você imagine que passar tempo com Deus é passar tempo com o maior Criador.
com o onipotente, onipresente. Você está me entendendo isso? É passar tempo com o onisciente, com o onipresente, aquele que criou tudo, que é dono de tudo, que pode fazer todas as coisas. É isso que eu estou te convidando essa noite, é passar mais tempo com esse Deus que nos fez, que edificou. Glória para Ele. Exaltado é o nome dEle sobre essa terra. É isso que nós queremos, é isso que nosso coração quer, querido. Às vezes, eu escuto algumas pessoas que dizem que tem um vazio dentro delas, que não consegue ser preenchido. E eu começo a imaginar, com certeza você deve saber a resposta do que é esse vazio. É passar tempo com Deus, é passar mais tempo com Deus. Já vi pessoas cristãs, de muitos anos, chega para mim e fala: pastor, eu não sei, parece que nada está bom. Eu já tentei isso, não deu certo. Eu já tentei aquilo, não deu certo. Agora fulano conseguiu uma outra coisa para mim, eu achei que ia dar certo, levei uma rasteira. É porque você está vivendo pela circunstância. Eu digo para ele, porque se tem algo que eu falo, se Deus colocou um cajado na minha mão, é para falar aquilo que tem que ser falado. E eu digo, o que Deus está querendo te dizer é que você tem que passar tempo olhando para Ele e não para a circunstância. Não olhe para a circunstância, não olhe o que te disseram que você poderia viver, olhe para aquilo que Jesus, o que a palavra dele diz que nós temos que viver. E é isso que vai nos alimentar todos os dias. Se você quer ter uma vida ainda mais alicerçada pelo poder de Deus, ainda mais avivada, fica de pé nesse momento. Aleluia. Quanto Deus é grande. O que Deus está falando essa noite é o tamanho deles. É o tamanho da graça que está sobre as nossas vidas, que foi Ele que nos deu. O que Deus está nos falando essa noite é que tudo que nós vivermos na presença de Deus ainda é pouco. Você está me entendendo? Que nós vamos passar o resto da nossa eternidade com Ele. E às vezes nós estamos preocupados em só passar meia hora, uma hora, ficamos aflitos. Mas nós vamos passar a eternidade com Ele, desde que nós vivemos pelo poder, desde que nós possamos viver alicerçados em intimidade com Ele. Eu tenho a certeza que Deus nunca traz ninguém por engano na casa dele. Todos os dias que você vem à casa dele, Ele te entrega algo. Uma palavra vai fazer a diferença na sua vida para sempre. Porque na minha vida toda sempre foi assim. Se tem algo que eu nunca esqueço, querido, é o que é pregado aqui em cima do púlpito. Nunca. Se eu buscar na memória palavras que eu ouvi quando eu era criança, eu consigo me lembrar. Eu consigo. Porque quanto mais eu ouvia a palavra, mais eu tinha sede, mais eu queria aquilo na minha vida. Então eu ficava meditando durante a semana inteira aquilo. E aquilo parece que, como a própria palavra diz, é uma semente. Aquilo vai enraigando, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E ela vai se expandindo e ela nunca mais apaga, ela nunca mais cessa. Porque esse rio inesgotável é o Senhor nas nossas vidas. Talvez, muitas circunstâncias, muitas vezes você chegou diante de Deus e você prometeu diante de Deus que ia passar mais tempo com Ele. Mas alguma circunstância te tirou daquele propósito que você tinha. E você não conseguiu nem entender por que você se desligou daquele propósito. Mas eu quero te dizer, sempre há tempo, porque Ele continua sendo fiel e te aguardando. E o que Deus está te dizendo esta noite é que você está incumbido de passar mais tempo. Você está escolhido para passar mais tempo com Ele, para ser aperfeiçoado de glória em glória. Como a palavra de Deus diz, a vereda do justo é como o romper da aurora, que vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, até que é perfeita. E essa noite o Senhor nos fez, sobre essa glória,
A perfeição dele está aqui, porque nós somos centeia dele. E quando nós estamos perto dele, a perfeição dele vem para nós, a graça dele vem para nós, e nós somos edificados sobre isso. Eu queria que nesse momento você colocasse a mão no seu coração e você avaliasse todo o tempo que você tem passado com Deus. Eu queria que você entendesse que Ele é grandioso sim, mas Ele simplesmente, grandioso desse jeito, Ele é seu Pai. E eu queria que você nesse momento agora pudesse falar com Ele o quanto que você gostaria de passar mais tempo com Ele. Você não está falando para mim, eu não estou ouvindo, você está falando para Ele. E Ele sabe verdadeiramente o desejo do seu coração. E essa noite o Senhor nos trouxe aqui exatamente para isso, para que você pudesse liberar no seu coração essa semente de passar mais tempo com Deus, o do poder da oração. Sabe aquela passagem que diz que se credes e dizer para que o monte se mova de um lugar para o outro, e Ele assim o fará? Isso só pode acontecer se a fé é genuína. E ter fé genuína nós só temos se passamos tempo com Deus, se passamos tempo com Ele. Porque quando falamos de glória, Ele é a própria glória. Quando nós falamos de prosperidade, Ele é a própria prosperidade. Você está me entendendo quem é Deus? Por que temos que passar tempo? Quando nós falamos de cura, Ele é a cura. Ele é a própria cura. Então é por isso que nós temos que passar mais tempo com Ele. Talvez, querido, você nunca imaginou do que Deus te vê lá na frente. Talvez você se vê hoje como um derrotado, talvez você se vê como hoje uma pessoa fraca, mas saiba que Deus te vê como um vitorioso. Saiba que Deus te vê como um homem forte, uma mulher guerreira. Saiba que Deus vê você lá na frente, e você vai um dia olhar para trás e vai dizer: meu Deus, como eu caminhei alto. E você vai olhar e vai dizer: é porque eu passei mais tempo com Ele, é que eu me esvaziei de mim mesmo, é que eu me derramei na presença do Senhor por mais tempo, mais. Ah, querido, se você pudesse contemplar o que Deus reserva para você, pelos olhos da fé, você pode ver sim. Só basta você passar tempo com Ele, só basta você entender o propósito dEle sobre a sua vida. Deus não nos criou simplesmente por passar por essa terra, mas Deus nos criou sim para passar tempo com Ele, para estar com Ele. Ele é nosso Pai, Ele é nosso Criador. Ah, querido, às vezes quando compramos alguma coisa, queremos ficar perto daquilo com uma vontade, com uma certeza, mas foi Deus quem nos criou. Nós precisamos querer estar perto dEle. É para isso que Ele nos fez, para servi-lo. Oh Jesus, Pai, aqui Jesus, essas vidas que aqui estão, Jesus, cada um de nós, essa noite, Senhor, cada um tem uma certeza, Jesus, que querem passar mais tempo contigo, Jesus. Ah, Deus, eu sei que quanto mais tempo nós passamos contigo, ainda é pouco, Jesus. Mas nós sabemos, Senhor, que quando passamos tempo contigo, Senhor, tudo aquilo que é imundo, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que não é de nós mesmos, sai, Senhor. E começa a vir, Senhor, o Teu Espírito Santo sobre nós. Senhor, começa a acontecer milagres, começa a acontecer coisas que nunca aconteceram antes nas nossas vidas. Ah, Senhor, nós sabemos que quando passamos tempo contigo, Senhor, nós somos alicerçados sobre uma fé inabalável. Nós somos alicerçados sobre a vitória. Nós somos alicerçados, Senhor, com o Consolador que é o Espírito Santo, Jesus. Oh, Rabachure me cantas de cavalaçúria. Oh, querido, a partir de hoje você vai entender o que é estar com Deus mais ainda. Ah, querido, o que eu profetizo na sua vida é que você vai viver embriagado do poder de Deus. Todos os dias você vai viver sobre o poder dEle. Todos os dias você vai ter unção fresca. E você vai chegar no final do dia e você vai dizer: Deus, como que pode tanta unção? E Deus vai derramar mais.
Shabassure canta te cabalas. Se você crê, diga eu creio. Eu creio. Essa noite o que Deus está fazendo aqui é um exército de homens e mulheres com intimidade com Ele, de homens e mulheres que entendem o que é estar com Deus, o que é passar tempo com Deus. Querido, se você soubesse o quanto que Deus te ama, o quanto que Deus quer estar com você todos os dias. Mas eu tenho a certeza que nesse momento, pessoas aqui essa noite estão sentindo um queimor no coração, algo queimando. E a partir de hoje, toda vez que você se esquecer que alguma circunstância tentar te tirar da intimidade com Deus, você vai queimar e você vai se lembrar disso. Essa noite quem te diz é Deus, não sou eu. Shababassuri. Essa noite o Espírito do Senhor paira sobre essa igreja, como todas as noites. Mas essa noite Ele quer derramar uma unção de intimidade ainda maior. Deus traz as pessoas certas e você é a pessoa certa. Abashura canta. Querido, levante as suas mãos, comece a orar, comece a clamar, comece a buscar intimidade com Ele, comece a mostrar o quanto que Ele é desejável pela tua presença. Adore ao Senhor, busque ao Senhor de todo o teu coração, fale com Ele. Se você fala em língua, fale em línguas. Mostre a Deus o quanto você o ama, mostre a Deus o quanto você quer estar perto dEle. Mostra que você adora Ele, querido, sem interesse, mas simplesmente porque Ele é. Sua voz e diga: Santo, 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 Deus poderoso. Eu não conheço outra canção que Ele descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que Ele descreva em perfeição. Diga o quanto que o Senhor é lindo para Ele. Diga para Ele. Fala de todo o teu coração. Fala para Ele, Ele quer ouvir. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus.
receita pronta, querido. O que existe é ter intimidade com Ele. O que existe é passar tempo com o seu Pai. O que existe é receber mais. Ah, querido, como é bom ser movido não pelas nossas vontades. Como é bom ser movido pelo Espírito. Como é bom viver pelo Espírito. Como é bom viver alicerçado sobre o poder do Espírito. Oh, querido, louve a Deus por você ter essa oportunidade de estar cheio do poder de Deus, de estar cheio do Espírito Santo, de transbordar do poder dele todos os dias. Ah, querido, tantas pessoas gostariam de ter essa oportunidade no passado, no futuro, e não terão, mas você tem essa oportunidade. Por isso, exalte o nome dele na terra. Grite: Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, obrigado. Oh, 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 exaltado é seu nome. Oh, oh. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Sim, Deus. Linda é sua presença nas nossas vidas todos os dias, Jesus. Lindo, Senhor, é estar com essa paz dentro de nós, é estar leve, Senhor. Senhor, lindo é essa vontade de não sair da sua presença nunca, Jesus. Lindo, Senhor, é estarmos aqui sobre o teu altar exaltando o seu nome, Jesus. Lindo, Senhor, é a bandeira da sal da terra de Primavera do Leste, que é hasteada sobre o Espírito de Deus. Senhor, nós aqui estamos sobre essa cidade para fazer a diferença, Jesus. E nós sempre seremos o sal da terra sobre esta cidade, Jesus, alicerçados no poder do teu Espírito, da unção em efeito cascata que sai dos nossos pastores, Senhor, que nos cobre com tanto amor e carinho, Jesus. Tudo vem do teu trono, Jesus, e nunca deixaremos, Senhor, de receber o teu Espírito, Pai, porque é a nossa essência, Jesus. É a nossa essência, é a nossa essência. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluias. Aleluias. Olha para o seu irmão e fala assim: ainda é pouco. Eu queria mais. Eu quero mais. Mas todos os dias vamos viver sobre esse poder, amém? Fala assim: eu sempre viverei e vivo. Fala: eu vivo. Aleluia. 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 É isso, queridos. Nós somos centeia dele. E por sermos centeia dele, nós sempre somos alicerçados no poder dele. Amém? Pastor, algum recado? Amém? Então, querido,